7 milhões? 7 milhões e 700 mil euros por 70%. Tá fechado, Pascoal? O São Paulo contratou o Pablo? A notícia foi dada em exclusividade, em primeiríssima mão, pelo Fernando Caetano, ontem, no sorteio da Libertadores da América, dos clubes... Você estava muito bem, palmas para o Pascoal. Sempre está bem. Isso é nossa referência. Muito obrigado, muito obrigado. Só para dizer, o Fernando Caetano ignorado que ele conversou... deu nós, né? Você tem razão, às vezes ele não tem humildade nenhuma, né? Ele é escrotão. Ele tem, mas ele não gosta de aquela vez lá. Muito obrigado, muito obrigado. Pascoal com a câmera deu uma chumbada no Luxemburgo, coitado, ele não pediu desculpa. Como é que é? Aquele dia lá não fui eu. Eu estava entrevistando, ele foi, virou a cabeça, bateu na câmera Você deu uma chumbada no Luxemburgo gosta de você até hoje? Gosta de mim. Só para dizer o seguinte, nesse caso do Pablo, pelas informações que eu tenho, o São Paulo ainda tentou colocar pelo menos dois jogadores no negócio, mas o Atlético quis só dinheiro na transação. 7 milhões e 700 por 70% do valor do passe do jogador de 26 anos. E eu conversei com algumas pessoas do São Paulo hoje e, por incrível que possa parecer, o São Paulo gastou 7 milhões e 700 mil euros na bala? Na contratação do jogador, não. Na bala, não. Ah, tá, não. Na bala, não. Parcelado. E tem gente no São Paulo que achou que torceu o nariz. Não achou legal. Acho que a torcida não vai achar que o Pablo é o cara, que é a cereja do bolo, que tinha que ter contratado um outro jogador. Tem muita gente no São Paulo achando que por esse valor dava para contratar melhor. Entendeu? Você pode até fazer uma pesquisa aí se o torcedor do São Paulo gostou da ideia, porque algumas pessoas de dentro do São Paulo acharam que dava para contratar melhor com esse dinheiro. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Eu sou sincero, vou falar por mim. Eu vi o Pablo mesmo esse Campeonato Brasileiro. Eu não me lembrava do Pablo anteriormente. Eu não me lembrava. Sou honesto. Vi no Campeonato Brasileiro. Vi esse ano na Sul-Americana e tal. É para tudo isso? 7 milhões e 700 mil euros por 70%? É um jogador, eu acho exagero. É um jogador que você fala, caraca, pô! Eu acho exagero. Eu acho, é um risco. Não é uma certeza, é uma aposta. Ele pode chegar no São Paulo e jogar bem porque ele é um bom jogador. Agora, o preço é muito alto. 35 milhões de reais. Por 70% do passe, entendeu? Não é pela totalidade. O São Paulo que disse que tem um pouco mais de 50 para investir no time, né? Se a gente ele compromete, de reais. Ou seja, ele compromete praticamente o orçamento. Exatamente. todo. Se ele já gastou 35, tá certo que ele talvez parcele, né? Não sei quanto que ele deu de entrada. Mas eu concordo com o Benja. Eu acho muita coisa. Quanto que o São Paulo pagou pelo Diego Souza? Pelo Diego Souza para liberar? Acho que foram 2 milhões de... Pascoal, você já acompanhava, você lembra do Pablo antes? O Pablo jogou no Real Madrid, teve uma passagem quando era muito jovem pelo Real Madrid. Você viu, alguém viu assim? Não, ele foi bem no Figueirense, foi bem no Figueirense em 2000. Figueirense eu não lembro dele, mas foi bem no Figueirense. No Atlético eu lembro. Chegou a jogar até de lateral. E em 2016 ele foi bem também no Atlético. Não, ele é bom jogador. Ele é um baita jogador. Ele é bom jogador. Esse ano foi o melhor ano dele. É o top da carreira dele foi esse ano. Aquele dia que ele deu entrevista pra gente aí, depois do Campeonato Sul-Americano, semana passada, eu gostei muito dele. Tipo assim, ele parece ser um cara centrado, inteligente, aqueles jogadores com boa cabeça e tal. Agora, 7 milhões e 700 mil euros por 70%. O Atlético... É uma contratação... O Atlético subiu, né? O Atlético fez o dele. Tem gente da direção do São Paulo, gente da direção do São Paulo, gente do comitê de gestão do São Paulo, que acha que gastou muito. É muito dinheiro para um jogador só. É botar muito dinheiro em cima de uma aposta. Que eles entendem que é uma aposta. Não é uma realidade. E acho que com esse dinheiro dava para contratar melhor. São as pessoas de dentro do São Paulo. Pergunta aí, faz uma pesquisa aí se o torcedor de São Paulo acha boa a contratação do Pablo. Eu não sei se o torcedor de São Paulo vai aprovar completamente, porque eu sei que dirigentes do São Paulo, é uma posição inflacionária, não gostam da ideia, não gostaram muito da ideia. O Cabrito mandou uma mensagem no Twitter, que depois que o Flamengo pagou 10 milhões de euros pelo Vitinho, Pablo por 7,7 é Black Friday. Não, mas o Flamengo ele ofereceu 7 e ele retirou aí o time de campo. Não. Ele comparou. Do Vitinho, então, mas eu estou colocando aqui como exemplo o que o Flamengo ofereceu pelo Pablo. O Flamengo falou, o máximo que eu chego no jogador é 7 milhões de euros. E aí o Atlético falou que era pouco, que não vendia. O São Paulo superou essa proposta e ofereceu 700 mil reais a mais. Mas, Benja, só com relação ainda à postura da diretoria do São Paulo, a diretoria do São Paulo merece parabéns, independente do investimento que foi feito. Mas é uma diretoria que tem sido cirúrgica. Mas parece que não foi o São Paulo. É aquela Doin.
A Doen que comprou o Pablo? Mas, okay, mas independente de qualquer coisa, aqui, a diretoria do São Paulo não tem causado alarde, tá certo? Foi assim na contratação do Hernanes, foi assim na contratação do Everton, foi assim na contratação do Nenê, foi assim agora na contratação do Pablo, porque a diretoria do São Paulo tem sido letal. Muitas vezes os clubes, eles acabam indo atrás de determinados jogadores e acabam inflacionando o mercado, porque faz uma propostinha aqui que é para receber uma contraproposta, e aí todos os clubes abrem os olhos e vão para cima. O São Paulo tem sido cirúrgico nas contratações. O Lucas, ele manda aqui bem, o Pablo teve números esse ano parecidos com o do Diego Souza, que a torcida já não gosta muito. Eu, como São Paulino, achei caro. Não é um reforço de peso. O Leonardo da Silva, o negócio foi feito com a Doen, e com a Doen você sabe como é que é. Se não paga, eles arrancam tudo do clube. O Felipe, quem está arcando com a contratação do Pablo é a Doen. São Paulo tem 3 anos para vender e pagar o investimento, ou então pagar a Doen na íntegra. Foi feito com o Santos, Damião. Agora o Santos ficou com o boleto para pagar. O Luiz Imbuzeiro, ele fala, não torcemos para banco. Foi uma ótima contratação. E o São Paulo é uma baita vitrine. O São Paulo já conseguiu vender cada tranqueira para o exterior, cara. Não, o Pablo, que é bom jogador, eu acho que ele consegue vender. Esse comparativo, peraí, o Jefferson Francis, ele fala, eu sou contra esse investimento, muito caro pelo Pablo. É bom jogador. Mas quem contratou foi o grupo, já está entrando tanta mensagem, perdi, ó. O Matheus Henrique, será que com esse dinheiro do Pablo não dava para trazer o Hernanes? O Thiago Rodrigues, eu achei ótima a contratação, tem 26 anos, pode ganhar dinheiro em uma futura venda. O Prato foi por 28 milhões e o clube recuperou a grana. Agora erro é pagar 10 no Jean e 6 no Trellis. E o São Paulo tem mais 1 milhão para receber do River agora, né? Pelo fato do River ter conquistado o título. E pode cruzar com o River na Libertadores. Ele marcou 18 gols em 51 jogos. Sim. São números aceitáveis, mas não é ruim. Não é ruim. A questão é que, assim, quando fizeram o comparativo com o Diego Souza, eu acho errado. Não, mas vem cá, pera um pouquinho. Ele não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas ele foi importante pro Atlético. Ele foi artilheiro da Copa Sul-Americana. Números iguais do Diego Souza. O Pablo não jogou o Campeonato Paranaense. Não jogou. O Diego jogou o Campeonato Paulista. Sim. Então, muitos gols. Precisa ver quantos gols o Diego fez no Campeonato Paulista. Jogando contra aquela babaiada que joga o Campeonato Paulista. Sim. O Pablo fez gol no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Quantos gols o Diego Souza fez no Campeonato Brasileiro? Quantos gols o Diego Souza fez na Copa do Brasil no Campeonato e na Copa Sul-Americana? Então nós temos que confrontar exatamente isso. Subtraia os gols do Diego Souza no Campeonato Paulista. Aí você confronta com os gols do Pablo. Isso tem que ser feito. Agora, mas ele tem uma média de 1 gol a cada 3 jogos, praticamente. Um pouco menos. O Pablo. É pouco para um centroavante. Mas acontece que o Atlético não concentra o jogo dele no centroavante. E ele não é um centroavante. Até porque quando não tinha posse de bola, o Atlético, quem normalmente ficava na frente era o Cirino. Ele voltava para compor o meio-campo, a segunda linha de 4. Entendeu? Não, mas eu gosto do futebol do Pablo também. Percebe? Só não sei se é o cara certo pro São Paulo hoje. Né? Mas é bom jogador. Essa é a questão feita internamente no São Paulo. Olha aqui, há um tweet aqui bravo com o integrante do programa. O Diego Souza fez 3 gols no Paulista, de 9 jogos. Então 18 você cai para 15. Para 15. Não, ele tinha 18, é isso? Total? Isso, 18. Na Copa do Brasil não marcou, na Sul-Americana um golzinho só. 6 no Brasileiro, e aí a junção toda. Não, 6 com 1 na Copa do Brasil dá 7. Pô, se você falou que ele só marcou 3 no Paulista, que conta você tá fazendo? Como é que ele tem 18? Como é que ele somou, deu 10. Se tirar os 3, como é que dá 15 se ele fez? Não, calma aí que eu tô... Ele tem 6 no Brasileiro. Deixa eu atualizar aqui, pera aí. Ele tá com problema lá. Enquanto isso, o Lourenço Insigne manda uma mensagem... Insigne? É Lorenzo. Lorenzo Insigne. O Lourenço Insigne. Não, ele deve ser o nome é uma homenagem ao atacante do Napoli. O Lorenzo Insigne. Insigne. Fala aqui. Insigne. Há uma mensagem fazendo severas e duras críticas ao integrante desse programa. Se tem alguém aqui que vai pipocar, que se manifeste. Então, posso ler? Ninguém se manifesta? Posso chamar? Ô, Benja, o Pascoal está de brincadeira. Muito obrigado. Eu queria muito saber quem são essas pessoas que não gostaram da contratação do Pablo. O Pascoal está louco. Tá bom. Passa lá no Morumbi e veja a manifestação dos outros torcedores do São Paulo. Pergunte para alguns dirigentes do São Paulo, pessoas importantes do São Paulo, que você vai ter a resposta. Todos disseram que por esse dinheiro é muito caro. Mas, ô Pascoal, se foi a Doen que colocou o jogador no clube... Sim, mas vai ter que pagar, meu senhor. Não, às vezes não. Não caiu do céu, não tem presente. Pascoal, como diz o Benjamin, não tem almoço de graça, é isso que existe um negócio chamado risco calculado. Não existe almoço de graça. Mas peraí, existe um negócio chamado risco calculado.
O São Paulo, talvez o futebol brasileiro, seja o clube que melhor vende jogadores, cara. O São Paulo, ele tem uma baita Essa é uma vitrine. verdade. Mas é que tá, Pascoal. Se você não coloca nada agora, não coloca nada, a empresa vai lá e coloca. São Paulo vendeu o Aldo pro Canadá. Em 3 anos, Gente, você Diego pode Souza vender o jogador e tem recuperar 16 a gols, grana 18. que você não investiu e ainda ter o lucro. Você acha? Só Eu precisa acho, ganhar óbvio título, que né? sim. O título é bom. Você Não, tem- mas Mas é outra coisa, você está discutindo outra coisa, ele está discutindo a contratação. O São Paulo velho. precisa, além de recuperar o investimento... Ele está discutindo uma outra coisa, velho. São Ele duas tá coisas, discutindo aqui a mesma contratação. coisa. São duas coisas importa é que ganhar são título, não é a vender mesma jogador. vertente. Você precisa ter o retorno financeiro nesse caso, porque você vai ter que arcar com 7 milhões e 700, ou agora, daqui a pouco, ou daqui 7 milhões e depois... 700 mil euros. E você precisa ter o retorno esportivo. Ô, Pascoal, mas não é isso que E está sendo são discutido. conquistas. O que o Mano está falando é verdade. Nós estamos discutindo aqui qual é o tema da nossa discussão. A Se o contratação. Pablo custou caro ou não. Se vale a pena exatamente. todo esse investimento. Essa é a discussão. Eu Se acho ele que custou caro. Então, Eu acho é caro. isso que o Mano colocou. Por exemplo, alguém sugeriu aí. Esse dinheiro, por que ele não contratou o Hernanes? Porque a Doen não vai investir o dinheiro dela no Hernanes. Claro. Porque o que 32 ela anos. espera? Que o São Paulo consiga vender o Pablo e ela ganha dinheiro também, porque ela não é só banco. Porque se emprestou 7 milhões e 700 mil euros para o São Paulo, é esse dinheiro que o São Paulo vai devolver. E a Doen não vai cobrar juro. O juro que a Doen vai cobrar é se o São Paulo vender. Qual é o negócio que a Doen quer fazer? A Doen quer pegar, por exemplo, pegou o Leandro Damião, pegou agora o Pablo, porque ela espera que o Pablo seja negociado para a Europa, nessa vitrine que é o São Paulo, por, sei lá, 15 milhões. 15 milhões, uma parte vai ficar com a Doen. Uma parte. Então jamais a Doen iria pegar 10 milhões de euros e dar para o São Paulo contratar o Hernanes. Posso fazer uma pergunta, Sormani? Não vai fazer. Perdoe-me a ignorância. Mas a FIFA, ela não proíbe esse tipo de relação hoje em dia com os clubes? Porque houve recentemente aí uma manobra que qualquer empresa era obrigada hoje a não ter mais participação em jogadores. E por mais que você tenha hoje clubes de fachada que essas empresas administram, não é o caso. Pelo menos o que está sendo exposto até agora é a própria empresa que está colocando o jogador no clube. mas é o qual é a empréstimo. relação que Mas o existe jogador hoje? não tá, ele é vinculado ao São Paulo. Não, mas sim, já sai do Atlético Paranaense e vai direto para o São Paulo. federativo Mas dele, através... Não, mas ele não está sendo registrado pela Doen, óbvio, porque ela não é um clube. Mas a FIFA proíbe esse tipo de relação. O Ramiro saiu do Grêmio, foi pro Corinthians por conta do empresário. Não, mas era uma dívida com o empresário, não é uma empresa, ô Pascoal. O empresário chegou pro Grêmio e falou, custa tanto para você permanecer com o jogador aqui. O Grêmio falou, é muito caro. É a mesma coisa. Mas a mesma coisa. virtual. É a mesma coisa que o São Paulo pegar uma grana no 7 banco. milhões e 700 mil euros no Pablo. Ok. Você achou barato ou caro? Não, eu acho caro. Agora, também é o seguinte, o cara chega lá, marca 200 gols, virou barato. É assim que funciona a vida. Mas como é que tá a pesquisa? Os caras O gostaram ou torcedor não? de São Paulo, na sua maioria, está muito feliz aqui no Twitter, muito feliz. Agora o que eles falam é o seguinte, precisa ter treinador. A cobrança aqui é treinador. Malandro, o São Paulo tinha o Trellis para jogar no ataque. O São Paulo tinha o Diego Souza improvisado de centroavante. Quem pediu hoje- o Trellis? Tem que botar. Então, quem era o treinador? Será que quem foi o treinador? Era o Dorival, mas eu duvido que o Dorival tenha pedido treino. Então, a diretoria do São Paulo foi lá, contratou um monte de jogadores. Trellis são também. daqueles contratados pela Historicamente, a diretoria. diretoria do São Paulo não houve o treinador para contratar Aí, jogador. tá aí, Não houve. aí fica com os caras aí. Exatamente. Então, quando chega um jogador no São Paulo, você não tem que chegar e dizer, o Dorival, o Aguirre, o Rogério Ceni. Não. A diretoria do São Paulo contrata o que ela acha que tem que contratar. Porque é assim que trabalha o São Paulo. Porque eles entendem que o treinador indica o jogador, vai mal e vai embora, fica lá. Entendeu? Então, o São Paulo trabalha... Essa é a política de contratação no São Paulo. Eu acho errado. Eu acho, pra mim, que o treinador tem que ter participação fundamental na montagem do elenco. Porque a diretoria tem que dar a convicção do trabalho pro treinador e dar a liberdade daquilo que ele quer fazer mediante aos jogadores que vai ter em mão. Não adianta a diretoria contratar para daqui 3 meses, Aguirre não achei pediu o nada, vai Carneiro. embora. O Aguirre pediu o Carneiro. Claro, mas assim, Carneiro tá tá lá. certo. Se ele, Aguirre, acha que o Carneiro naquele momento era útil para ele tem o direito de fazer isso. Ele tem que tentar enxergar no mercado uma peça que vai resolver um problema que ele tem no elenco e que não consegue estancar com as peças que estão ali. machucado, né? Lembra? O Carneiro? O Carneiro. O Carneiro veio com problema no Veio com pulso. problema. Mas depois recuperou, até o agora Pablo não jogou tem um nada. probleminha na Enfim, panturrilha, é só um exemplo. Dando certo ou não. O que eu defendo pra mim, o técnico tem todo o direito e deve participar ativamente na montagem do elenco. Porque a diretoria tem que dar esse suporte. Não adianta a diretoria contratar pelo treinador, aí daqui 3 meses manda embora o treinador, chega outro cara olha pro elenco e fala assim, esse elenco não tem nada a ver com a minha característica de jogo.
Ou seja, você já perdeu o ano. O Diego Souza vai ficar no São Paulo? É isso que eu estava pensando. A tendência é que ele fique. Não é nenhuma novidade. O Vasco sonha com o Diego Souza. O Diego Souza é um jogador que teve uma passagem interessante pelo Vasco. O Diego Souza é carioca, né? O Vasco é um dos jogadores que o torcedor do Vasco sonha. Por exemplo, talvez essa brincadeira que a gente faz do presente de Natal, senhor Armani, talvez o Diego Souza seria um presentão de Natal para o torcedor do Vasco. Ele fica no São Paulo normal, ele tem contrato. A tendência é que ele continue no São Paulo. Mas o Vasco está se desprendendo de vários jogadores aí que tem um salário alto, vai sonhar com o Diego Souza? Não, mas sonha porque já faz tempo. Inclusive no começo desse ano, bateu na trave, né? Dele ir pro Vasco. Ele quase foi, o Vasco conversou com ele e pediu para ele ficar. É o seguinte, o São Paulo vai disputar a Libertadores, Paulista, o Regional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e tem que montar elenco. O Pablo tá chegando. O fato de o Pablo chegar não significa que o Diego Souza vai sair. Claro. Podem jogar juntos. Não. O Diego Souza fica no banco. Esse jogo você vai jogar. Esse aqui quem vai jogar é o Pablo. Como o Filipão faz no Palmeiras. E todo mundo corretamente aplaudiu. Então eu acho que o São Paulo tá montando um elenco. Eu acho que a chegada do Pablo, volto a dizer, não exclui o Diego Souza do time, não. Nem o Carneiro. De jeito nenhum. São Paulo está se arrumando. Mas é caro porque a posição, o centroavante, está inflacionado, né? Então. Não tem, né, meu? Você vai buscar o centroavante onde? Não tem. E quando tem, aparece o Pablo. É muito inteligente. Goleador da Copa Sul-Americana, prioridade do São Paulo é Libertadores. Falar em Libertadores, versátil, ele faz gol. Falar em Libertadores, o São Paulo, né, pega o. Como que chama? Eu esqueci o nome do time da Argentina. Tadieres da Argentina, depois pega o Palestino ou Independente de Medellín. Muito possivelmente Independente de Medellín. E aí vai pro grupo da morte. River Plate, Internacional, São Paulo e Alianza Lima. E o Alianza Lima. Você tem o Internacional e o River Plate. Você tem três. São 3 para 2 vagas. Aí se o São Paulo ficar em terceiro lugar, ele cai pra Sul-Americana. Entendeu? Então eu acho que o ano internacional do São Paulo não é curto, não. Aí cai na Sul-Americana e desdenha a Sul-Americana. Desdenha a Sul-Americana, como fez esse ano. E perdeu a oportunidade de ganhar. Não, mas o que eu tô falando, senhor Mani, não é questão disso. Estou falando que é o grupo da morte. Eu posso dizer para vocês que a dedicação do São Paulo nesse ano, São Paulo gostaria muito de ter ficado entre os 4 primeiros, a gente já falou isso, para evitar essa primeira fase da Libertadores, porque ele joga na segunda etapa da primeira fase. Porque a primeira etapa é composta por 6 clubes, saem 3 para se juntarem aos outros que estão formando 16 para fazerem os confrontos que saem 4 para jogar Libertadores da América. O São Paulo Futebol Clube, se cair na fase de grupo, e vai cair nesse grupo aí, o São Paulo tem a ambição do São Paulo é de chegar na decisão da Libertadores da América. E isso eu posso afirmar para você com todas as letras. Mas aí o Alianza Lima também tem. São Paulo. Aí o Alianza Lima tem. Mas é uma obrigação. Todo mundo. Percebe que tá tudo errado? Percebe? A gente vai Ele arrebenta você. A gente vai corrigir isso ano que vem, hein? Eu já liguei para 2 pessoas. Até marquei consulta para você, dia 10 de janeiro já tem. Percebe? Você acha que começa errado com a pretensão de ser campeão? É obsessão. Lógico que é isso eu garanto pra você. É obsessão, é neurose. É neurose. E o São Paulo não precisa disso. O São Paulo tem 3. Mas peraí, por que neurose? É o objetivo de qualquer clube ganhar Libertadores. Claro. E o time que está investindo, que o São Paulo está investindo na contratação de jogadores, sonha com isso. Assim como o Palmeiras sonha, o Flamengo, o Grêmio, qualquer outro time. Isso é diferente. O Corinthians, quando resolveu disputar uma Libertadores sem aquela neurose, sem aquela esquizofrenia, é o jogo da vida. Corinthians e River. Não, Corinthians e aqueles times lá, primeira fase, primeiro jogo. É o jogo da vida. Cobressal. É hoje. Porra, não é. Lógico que é. Não era. Esse é Libertadores. E o São Paulo em especial. Se não entrar assim, não vale, velho. Lógico que vale. O Corinthians não entrou e ganhou. O Atlético não entrou e ganhou. E o São Paulo, se tem um clube que não precisa ter essa neurose, é o São Paulo. Tem 3 Libertadores, 3 Mundiais. Mas o São Paulo não ganha nada expressivo mesmo, Benja, desde 2008. Ganhou 2012 a Copa Sul-Americana. Se fosse o Leco, eu chamava os caras. E era na época ainda Mercosul. Tem Campeonato Paulista. Eu falava, quero ganhar.
Porque se São Paulo ganha o Campeonato Paulista... Mas broca mesmo desde 2008. O São Paulo ganha o Campeonato Paulista, que não ganha há 13 anos, é um título. O time já entra mais confiante. Pô, ganhamos. Entendeu? Tem esse negócio de, não, deixa. Aí vai deixando um, vai deixando outro. O ano passado, como é que foi tratada a Sul-Americana? Então, ano passado não, esse ano. Esse ano, desculpa, esse ano. Como é que foi tratada a Sul-Americana? Com desdém. E o São Paulo poderia ter sido campeão da Sul-Americana? Total. Ter feito uma final com o Atlético Paranaense? Já pensou que poderia estar na fase de grupo já. Já entrava na fase de grupo da Libertadores. Mas, gente, é obsessão. O Palmeiras trata a Libertadores como? Então, se o Palmeiras esse ano que vem não entrar com essa doença também... é o que eu falo. Vai ganhar. É o que eu falo. Vai ganhar a Libertadores. O problema é a doença. Vai ganhar. Ó, tem time, tem estrutura, tem dinheiro... Agora, precisa cuidar do emocional, todo mundo precisa controlar. Parece que só existe um campeonato, calma. Mas é o brasileiro que cria essa obrigatoriedade de ganhar Libertadores, que não é uma obrigação. Ela tem que ser uma grande opção, não uma obrigação. Se você entra com obrigação, você já entra com 10 quilos nas costas desnecessariamente. Não existe isso, que é o que eu falo do exemplo do Corinthians em 2012, para mim. Né? Como o Corinthians já tinha tomado aquela lambada no ano anterior, bom, o que vier agora daqui para frente é lucro. E o Corinthians jogou e ganhou a Libertadores. E que é o exemplo que tem que ficar para todo mundo. Agora, o Cruzeiro, o Grêmio entrou solto para ganhar a Libertadores. A minha preocupação, não, mas o Grêmio não entrou com essa obrigatoriedade. Não entrou com essa neurose. Não entrou com essa neurose. O primeiro jogo... E outra coisa, o que o São Paulo tem que se preocupar é que ele tem 4 duelos complicadíssimos antes da fase de grupos. O Tajeres não é qualquer galinha morta. Você jogar com um time argentino é sempre muito chato, sempre os caras pegam no psicológico. São Paulo, na Sul-Americana, por exemplo, perdeu para o Colón, que ninguém dava nada, era um time argentino. O Tajeres é um time muito melhor que o Colón. São Paulo vai pegar um adversário que é adversário de Sul-Americana. Que é o quinto colocado do Campeonato Argentino, ou seja, fez uma temporada legal. Depois pega o Independente Medellín. O primeiro jogo é São Paulo ou na Argentina? São Paulo decide... Acho que o primeiro jogo decide no Morumbi. São Paulo decide no Morumbi. Mas assim, é perigoso. O primeiro jogo lá, o time saindo da pré-temporada, os argentinos estão em pausa, eles já fizeram a pré-temporada, eles vão ter agora só um respiro. Ou seja, mas, é um ritmo diferente. Tá mijando no cachorro. É assim. Tem que temer quem nessa relação, o Tajeres tem meu São Paulo. Se não é o São Paulo, tem meu Tamanho Tajeres, de clube é uma coisa, mas a realidade hoje tem sido muito diferente. Quem eliminou o São Paulo na Sul-Americana? O Sol de América, não foi? Não, Colón. O Sol de América eliminou com o brasileiro. Ano passado foi o Defensa e Justiça. O ano passado Defensa e Justiça. Esse ano foi o Defensa e Justiça, que é o segundo colocado do Campeonato Argentino e invicto. Ou seja, esses pequenininhos hoje na Argentina têm melhorado. Tem melhorado. A gente tem visto surpresas, Godoy Cruz, Tucumã, esses caras têm aparecido que a gente não dá nada e acabam sempre tirando um pontinho, tirando uma casquinha de brasileiro. Não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado. Você está botando medo na torcida do São Paulo? Eu acho que a cautela é importante. Eu acho que a cautela é importante. Na torcida do São Paulo, a cautela é importante e o São Paulo, muitas vezes, recentemente, perdeu jogos considerados fáceis pela prepotência. Em especial no Campeonato Paulista. Olha que o Lugano, ele concorda com o Mano. O Lugano, ele concorda com o Mano. Ontem ele falou... Por quê? Concorda comigo por quê? Você vai ver. Vamos ouvir o Lugano, o que ele falou ontem depois do sorteio. Vamos ver. Primeiro, São Paulo acho que vai sofrer para vencer a Talleres e Independiente de Medellín. Vai sofrer e vai ter que ser a melhor versão possível de São Paulo. Neste mês, a gente tem que fazer com que o time atinja um nível importante para passar essa fase prévia a Libertadores, porque é muito competitivo, é muito difícil e tem que ter essa humildade e essa visão da realidade, né? Depois de estar na fase de grupo, eu tive a sorte de jogar 4 Libertadores com São Paulo, né? 2004 chegamos à semifinal, 2005 campeões, 2006 vice-campeões e 2016 agora de novo semifinais. Eu acho que quando São Paulo pisa a Libertadores, é um time de chegada, um time que pesa, um time que vai crescendo. Você vê aqui hoje nesta festa da Conmebol, onde estão todos os times da América, o respeito que tem esse São Paulo, a admiração, a marca São Paulo ainda é muito forte a nível sul-americano, eu acho, porque é o time justamente brasileiro mais vencedor a nível internacional. Então isso pesa também, isso pesa. Não é suficiente, obviamente que não, mas pesa. Na hora de chegar na fase de grupo, eu acho que vai ser difícil para nós, mas também River e Inter de Porto Alegre devem estar pensando, puxa, tomara que o São Paulo não chegue, né?